Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 227, módulo 17. O assunto: funcionamento do instrumento de medição de corrente alternada. Vamos lá? Nas aulas anteriores, aprendemos como é construído um instrumento de medição simples para corrente contínua. A operação desse instrumento é baseado no fato de que uma corrente de elétron que flui através de uma bobina sempre produz um campo magnético. O campo da bobina ele reage com o campo magnético permanente, fazendo assim a bobina girar. Observe com atenção a figura ao lado. Nela mostramos o aparelho medidor simples para corrente contínua. Na parte A da figura, observe, parte A. A corrente ela está fluindo através da bobina e produz uma tração no sentido norte e sul, conforme está sendo indicado pela figura. O polo norte do ímã permanente e o polo norte da bobina estão próximos um do outro. Da mesma forma, os dois polos sul estão próximos um do outro. Uma vez que o polo magnético iguais se repele, a bobina provavelmente irá girar. Isso desloca a agulha, isto é, o ponteiro, sobre a escala no sentido indicado pela seta. O deslocamento da agulha, ela depende da intensidade da corrente que flui através da bobina. Se a corrente na bobina ela for invertida, conforme está sendo indicado na figura B, observe com atenção a figura B. A bobina ela irá tentar girar no sentido anti-horário. Isto por quê? Porque polos opostos se atraem. A bobina ela é impedida de se deslocar no sentido anti-horário pelo encosto da agulha. Porém, se a corrente ela for suficientemente forte, ela irá empurrar a agulha com tanta força contra o encosto que o ponteiro será dobrado. Por esta razão, é importante que a corrente através do movimento medidor ela esteja sempre no sentido correto. Se a corrente através da bobina variar rapidamente, porém fluir sempre no mesmo sentido, a agulha ela não poderá se deslocar escala acima e escala abaixo para acompanhar as variações rápidas da corrente. Observe agora com atenção esta outra figura. Nela mostramos o que ocorre quando uma corrente que varia rapidamente ela flui através do movimento medidor. Sabemos que uma corrente contínua através da bobina, ela causa a deflexão da agulha. Observe nesta figura que a agulha ela varia ligeiramente. A resistência, representada pela letra R, ela fará com que a agulha ela se desloca em vai e vem entre os extremos indicado em linha pontilhada. Se você, aluno, puder variar a resistência de R muito rapidamente, vamos dizer, por exemplo, 60 vezes por segundo, a agulha ela não poderia seguir a mudança rápida na corrente. Ao invés disso, permaneceria no centro, ou ponto médio indicado pela agulha preta cheia. Observe. Isso por quê? Porque o movimento medidor possui uma inércia. O valor médio de uma corrente alternada sobre um ciclo completo é zero. Assim, se você aplicasse uma corrente alternada ao movimento indicado na figura, a agulha ela permaneceria na marca zero. De fato, você, aluno, pode observar a agulha vibrando rapidamente no instrumento muito sensível, mas vibraria ao redor da marca zero. Para poder medir uma corrente alternada, é preciso então retificá-la, isto é, convertê-la em corrente contínua,
de modo que possa produzir um deslocamento na escala do aparelho. Preste atenção que eu vou repetir. Para poder medir uma corrente alternada, é preciso, então, retificá-la, isto é, convertê-la em corrente contínua, de modo que possa produzir um deslocamento na escala do aparelho. Nesta lição, vocês, alunos, irão aprender sobre o circuito usado para retificar uma corrente alternada, de modo a poder medi-la com instrumentos simples. Este circuito retificador são também usado em muitas outras aplicações. Depois de estudar esta lição, vocês, alunos, poderão responder as seguintes perguntas. Como é retificada a corrente? O que é um retificador de onda completa? O que é uma ponte retificadora? Como é um aparelho medidor calibrado para ler tensão efetiva? Como é construído um multímetro? Como pode ser medida a potência? Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima!